E aí, bem-vindos ao canal da Montauk, o seu canal de cultura pop. Eu sou a Amanda. Eu sou o Renan. E hoje a gente vai falar do filme O Diabo de Cada Dia. E se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha esse vídeo e dá um like nesse vídeo, agora com um cenário novo. É isso, gente! Também segue a gente lá no Instagram pra gente continuar conversando sobre os nossos filmes e séries favoritos. E vamos lá falar sobre esse filme que estreou na Netflix com um elenco incrível. Miranha! Tom É o Miranha! Holland, Robert Pattinson, Batman, nosso futuro Batman, Bill Skarsgård. Nossa, eu falei o nome dele meio, né? Bill Skarsgård. E, enfim, um elenco incrível que chamou muita atenção todo mundo. Eu preciso assistir esse filme. Realmente, o elenco tá incrível. Tá incrível, tá incrível. Só por isso já valia a pena assistir, não é? Exatamente. Gente, Robert Pattinson tá demais, né? Eu fiquei chocada com a interpretação dele. Sim, o cara arrebentou muito. Meu Deus do céu, todos os atores estão muito bem. Mas eu vou te contar primeiro, sem spoilers, sobre o filme, né? Já que o elenco dispensa apresentações. E depois a gente faz uma parte com spoilers. Isso aí, vamos lá. Esse filme foi inspirado no livro O Mal de Cada Dia, do escritor Pollock, e dirigido pelo Antônio Campos, que é um diretor nova-iorquino, filho de mineiro. Olha só, isso, o Brasil atacando. Ele é filho de brasileiro e ele se inspirou nessa obra, que gira em torno de diversos personagens, numa cidadezinha lá em Ohio, então uma cidadezinha bem do interior, né, dos Estados Unidos. A gente começa acompanhando a trajetória do Willard, que é um ex-combatente, é um ex-soldado que retorna da guerra, vai se apaixonar por uma moça do lugar, mas ele vai carregar todo esse peso da guerra. Exatamente. Como todo soldado, a maioria dos soldados, né, que a gente vê em filmes, atordoados pelo passado, por tudo que aconteceu. E esse cara não vai ter uma vida fácil. Além dele ter chegado da guerra, ele vai ter uma vida difícil. Inclusive, essa história vai acontecer num período entre guerras. Então aqui a gente tem um retrato do estrago que as guerras fizeram para essas pessoas que já vêm de lugares simples, que têm poucos recursos. A gente nota que ele retrata um soldado que sofreu na guerra, durante a guerra, né, e depois também, tanto psicologicamente quanto financeiramente, né, porque você vê que ele não ganha nada por isso. É sobre falta de perspectiva. E aí a gente vai acompanhando a história dele junto com outras histórias paralelas, mas o protagonista mesmo deste filme vai ser o filho dele, que desde cedo também luta muito, né, tem muitas perdas e vai viver uma jornada aí que é totalmente resultado do ambiente em que ele foi criado. Exatamente. Desse ambiente de guerras, pobreza, fome. E eu não quero me alongar muito nessa parte sem spoilers, senão eu vou acabar entregando alguma coisa. Eu quero que você tenha essa experiência. A minha opinião é que é um filme que vale muito a pena. É um filme pesado da gente assistir. Sim. Existem cenas, assim, que são um tanto quanto pesadas, mas tudo aquilo é retrato de uma classe operária americana da época que viveu entre guerras. Eu achei muito bom, tem umas interpretações incríveis, como a gente já falou aqui no começo. Demais. A gente tem o Pollock, que é o escritor do livro, narrando a história, né? Eu só colocaria aí que eu acho que o ritmo fica um pouco comprometido em algumas horas. Eu não sei se a trilha sonora que eles usam me deixou um pouco... Isso aí eu acho que é de cada um. Eu senti que o ritmo é lento, mas que isso foi necessário pra você entrar naquela atmosfera, sabe? Naquele ambiente do filme. Eu achei que foi um pouco necessário. Tem filme que não tem necessidade de ser tão lento. Eu acho que esse daí rolou. Não, eu concordo com você. Eu acho rolou. a fotografia muito bonita também desse filme. Né? Eu não sou fã muito da trilha sonora, desculpa, gente. É a minha opinião pessoal, acho que me deixou um pouco pra baixo. Mas talvez essa seja a intenção do filme. A proposta, exatamente. Netflix tá lançando filmes bons. Tá lançando filmes ótimos. A gente fez um review aqui também de Estou Pensando em Acabar com Tudo. Também vale a pena. Ó, Netflix. Esse daí... E agora a gente vai pra parte com spoilers. Sim, se você não assistiu ainda esse filme, volta depois. Corre lá, assiste, vale muito a pena. E aí volta aqui e já deixa gente... o like. Bom, gente, então pra você que assistiu o filme, eu quero saber o que você achou, deixa nos comentários. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre ele é como todas as histórias vão se conectando de uma forma muito bem amarrada. Por exemplo, a gente tem um objeto que é a arma que ele recebe, né, ele traz da guerra, o Willard, né, que é o primeiro personagem que a gente acompanha, sendo extremamente importante na conclusão do arco do próprio filho dele, que é interpretado pelo Tom Holland, que é o Arvin. Então, como os objetos vão se interligando, todas as questões, por exemplo, como
os traumas dos pais e as cargas que os pais têm acabam se refletindo nos filhos. Demais. A gente vê que o que aconteceu quando ele era criança ficou na vida inteira dele. Ele fica com esse trauma o resto da vida, tanto é que ele odeia ir pra igreja, né? Ele não aguenta esse papo de ir pra igreja, sendo que no começo do filme eu tive a sensação de tipo, ó, que bonitinho, né? Eles vão, né, orar lá na floresta, legal, né? Tá pai e filho, bonitinho, achei bonitinho. Mas acaba se tornando uma loucurinha, né, do cara. Porque o trauma do pai de ter visto aquele primeiro soldado crucificado acaba sendo impresso no filho. Exato. E aí você tem uma vida que também é moldada por aquilo. E aí a gente vê como a falta de oportunidade daquelas pessoas, daquela região, vai se transformar em religiosidade acentuada, porque quando você tem traumas e você tem isso associado à religião, pode causar realmente esse tipo de coisa. E em paralelo a isso, a gente vê a Lenore cometendo o mesmo erro da mãe, né? Que é acreditar num pastor lá, acreditar numa autoridade religiosa, que foi exatamente isso que destruiu a vida da mãe dela. E dela também. E dela também. Porque você vê que o cara tava tão maluco, ele ficou preso, se trancou num armário e depois saiu, provavelmente alucinando, e foi lá e matou a mina. Ele acreditou que ele conseguia ressuscitar as pessoas. Eu vejo isso como uma crítica do Pollock mesmo ao tipo de religiosidade que faz mal, a esse tipo de pregadores ou pessoas que utilizam a fé pra pegar alguma coisa de alguém. Pra se aproveitar de pessoas que de repente são fracas, que são frágeis, são mais tímidas. O Arvin até fala, ela não era doida, ela era solitária. Então ele se aproveitou disso, esse tipo de fragilidade que foi o que ele conseguiu de gatilho pra conseguir convencer a menina. Sim, foi nisso que o reverendo se apoiou. E eu acho que essa é a crítica. Mostrar esses reverendos que não têm essa responsabilidade com o povo, que já é tão cheio de desesperança, né? Humilhando as pessoas, ele humilha a avó do Arvin. Então eu acho que é um retrato que ele coloca como uma crítica à religiosidade. E ele, inclusive a gente tem, por exemplo, o reverendo antigo, que é tratado de uma forma muito mais natural. Ele era um cara que era bom pra comunidade, então eu acho que ele coloca isso de forma muito pontual. Existem pessoas que utilizam da fragilidade das pessoas. Ele não generaliza. Não generaliza, é isso mesmo. E o escritor Pollock, a maior parte da vida dele, ele teve contato com a classe operária, né? Por isso que ele retrata tão bem essa galera. Ele viveu no meio dos blue collar, né? Que fala. Ele viveu no meio dessa galera, conviveu só com essa galera até a meia-idade, praticamente. Né? Então a gente vê um retrato fiel disso, de uma época já difícil. A gente também tem dois personagens que são bastante surpreendentes, que é a Sandy e o Cole, é Cole que ele chama, não é? Você vê um serial killer utilizando a mulher pra conseguir matar as pessoas, era a forma dele sentir prazer, tirando fotos, né? Nossa, creep total. Creep total. E a Sandy, esposa dele, é a irmã do xerife que tá tentando a reeleição, que foi o xerife que atendeu, inclusive, o Arvin quando o pai dele se mata, né? E a gente vê todo esse clímax de como o Arvin vai retornar pra aquele lugar, passar pela mão do serial killer que já matou tanta gente, consegue matar, além do reverendo, o serial killer e a Sandy, e tem aquele final que pra mim é apoteótico, quando eles se encontram novamente. E eu achei assim, que ele, ao mesmo tempo que tem um senso de justiça, o xerife, né, ele tem um egoísmo forte. Demais. E quando ele vai conversar com o Arvin, ele já vai com a 12 atirando. Né? Ele é um cara corrupto. Exatamente, ele é um cara corrupto, e aí ele não se preocupa, né, na hora que ele tem que se preocupar em fazer justiça, ele se preocupa com a vingança. E é aí que a gente vê a visão pessimista do Pollock sobre toda essa situação. No final... É tudo negativo no negócio, tudo dá errado, né? E terminando na época a gente tem a Guerra do Vietnã acontecendo. Exato. Então a coisa é cíclica para aquelas pessoas que de repente não têm tantas oportunidades. Inclusive ele pensa em se alistar. Ele tem medo, né? Ele tem um receio assim, que ele não quer se tornar o pai dele, mas ele tem vontade. E aí o final fica pra você que é pessimista ou otimista. Vocês acham que o Arvin vai quebrar o ciclo, né, de destruição da vida dele ou não? Como vocês encararam esse filme, que tem tanto de terror psicológico, tem um tanto de suspense, cenas fortes, violência como se fosse, né, nada pra eles, matou. Mas eu acho que o pior do que mostrar as cenas fortes de violência é você saber que isso realmente acontece, né?
realmente, tipo, teve uma época que era muito comum. E não é hoje? Não, exatamente. É porque lá eles faziam isso no café da manhã, né? E é isso, gente. Apesar desse filme ser tão pra baixo, a gente não pode desanimar, porque a Netflix tá fazendo bons filmes. É isso, e aí a gente vai ter bons reviews aqui. Podia renovar umas séries aí só, né, assim. Netflix. Podia. Pode renovar essas Mas séries. o bom de filme é que você assistir e acabou. Eu prefiro que a Netflix faça bons filmes do que boas séries, porque, olha, deixa a gente na mão. Mas tudo bem, né? Ela também faz boas séries. Hoje viemos exaltá-la, tá? Viemos E eu quero exaltá-la. saber o que vocês acharam aí desse filme, se vocês vão assistir, e quais foram as interpretações que vocês acharam, né? Vocês gostaram de ver o Miranha versus o Batman? Eu já tava, a Marvel venceu! E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like, não esquece, ajuda muito a gente. Se inscreve no canal e a gente se vê na próxima. Tchau! Tchau!